Hoje com o pastor Joseph Prince. À noite você vê as estrelas e a glória das estrelas é a antiga aliança. Há uma glória ali, mas é uma glória no escuro. É uma glória que está apagando. Mas quando o sol nasce, somente um sol, tudo mais apaga. As estrelas não desapareceram. As estrelas estão lá em cima durante o dia, mas não dá para ver. Por quê? Porque a glória do sol é maior. A nova aliança é assim. Amém? É maior, é como a lei e a graça. A lei exige, a graça provê. A graça é maior do que a lei. Aleluia! Você fica pensando mais nas exigências ou na provisão de Deus? Você vê Deus exigindo de você ou provendo para você? O que está faltando? Deus não exige de você. Ele provê tudo aquilo que te falta. E por isso, agora mesmo, você não precisa que alguém vá e ore por você. Aonde você estiver assentado, você pode ser curado, você pode receber, porque Deus está sempre provendo. Amém! Amém! Glória a Deus, aleluia! Eu sinto o Senhor curar pessoas, Deus está tocando em pessoas, Deus está restaurando, está ajustando, o carpinteiro divino está trabalhando e as pessoas são curadas, amém? Cheque o seu corpo agora mesmo, amém? Você entrou com alguns sintomas ou algum problema, mova a área do seu corpo e se você foi curado, acene bem alto agora. Olha bem, acene bem alto para Jesus, olha isso para essas pessoas, acene bem alto, olha para essas pessoas aí, todas curadas por Jesus, obrigado Senhor. Isso, acene bem alto. Quase batendo na cabeça de quem está perto. Certo? Acene bem forte, olha isso. Olhe bem para essas pessoas no segundo andar também. Glória a Deus, todos foram curados. Olha aquelas pessoas lá em cima. Onde estão os jovens? Aleluia! Ali estão. Isso, lá em cima. Olha isso, glória a Deus, obrigado Jesus. Deixe-me falar isso. Ninguém impôs as mãos. Enquanto a palavra é pregada, eles são curados. E ainda tem outros sendo curados. O tumor desaparece enquanto você escuta a palavra: o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva. Ele te ama. E esse astrônomo olhava para as estrelas à noite e ele chorou emocionado e disse: meu Deus, se há um Deus, por que ele vai olhar para mim? Eu sou apenas um grão de poeira nesta Via Láctea. E a Via Láctea é um pequeno pedaço do universo. Quem sou eu? E a Bíblia diz isso. Olha esse salmo que Davi disse. Ele disse: Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Olha o contraste. Um é tão grande e o outro é tão pequeno na terra. Deus, que pode contar o número de todas as estrelas e a ciência não pode. Disseram que há muitas estrelas para nós contarmos. Deus conta as estrelas. Ele as chama todas pelos seus nomes. Nomeamos o Órion, nomeamos a estrela do sul, mas somos limitados. Deus conhece o nome de todas elas. Mesmo assim, sendo grande como ele é. Certo? Ele abrange coisas grandes, mas seu coração é tão bom que ele cuida do coração quebrantado. Ele ata suas feridas. Amém? Ele cura os corações quebrantados. Como alguém pode estar envolvido em grandes coisas e ainda se importar com o homem? Na verdade, no plano de Deus, no pensamento de Deus, é o oposto. As estrelas não são nada para ele. Você é. Jesus falou assim. Ele disse, sabe, 2 pardais são vendidos por uma moeda de cobre. É o que uma versão diz, moeda de cobre. Uma moeda compra 2 pardais. Jesus disse, 5 pardais você consegue comprar por 2 moedas de cobre. O que é isso? Um foi de graça. Certo? 2 pássaros por uma moeda de cobre. Jesus disse, você compra 5 pássaros com 2 moedas de cobre. Quer dizer que um foi de graça. Por quê? Em Israel tem muitos pardais, é muito fácil pegá-los. Ninguém valoriza muito os pardais, então um pode ser de graça. Mas a Bíblia diz que nenhum deles cai por terra sem a vontade de vosso Pai. E Jesus olhou para os discípulos e para nós e disse, vocês têm mais valores do que muitos pardais. Você tem muito mais valor do que muitos pardais. É fácil para nós olharmos para as pessoas que falharam, pessoas que têm um estilo de vida ruim, pedindo esmola, pedindo dinheiro, nas praças de alimentação. E quando eles chegam perto de você, você sente um mau cheiro, estão sujos e sem tomar banho e você então os menospreza. Mas há algum tempo atrás, aquele era o filho de alguém. E se perdeu.
E se pararmos e pensarmos nos nossos filhos que crescem dentro de nossa casa, e muitos deles Deus não os vê. Onde eles estão agora, Deus viu quando a ferida veio e Ele cura o coração deles. Olhamos só para as coisas grandes, Deus olha para os grandes e pequenos. E mesmo assim, quando Deus fez tudo, na nossa Bíblia, em uma versão, no capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação, diz que quando Deus fez tudo, Ele disse assim, 5 palavras, Ele também fez as estrelas. Ele também fez as estrelas, 5 palavras. No hebraico, melhor ainda, 2 palavras. Estrelas também. E ficamos impressionados com elas. Ah, mas Deus não está nem aí. Mas quando se trata do homem, um homem em Gênesis, Abraão, 13 capítulos foram dedicados somente a ele. A prioridade de Deus, sabe, é você. Você é a razão por que a Bíblia foi escrita. E nos preocupamos com as estrelas e pensamos que Deus está preocupado com as estrelas e toda a sua criação. E falamos, salva o planeta! E Deus diz, não, salva as pessoas do planeta. Salve as pessoas e o planeta será salvo. As pessoas vão ser excelentes. Não coloque o carro na frente do boi. Amém? Precisamos de Deus. Uau! Amo isso. Davi olhou para Golias e disse, hoje o Senhor, não Deus, hoje o Senhor vai te entregar para mim. Olha esse verso. Quando ele enfrentou Golias, hoje mesmo o Senhor Yahweh te entregará na minha mão. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Elohim em Israel. O mundo não conhece Yahweh, conhece Elohim. Eles usam o nome de Deus até com expressões que eu não quero mencionar, sabe? Mas vão saber que há um Deus e para eles é Deus. Um Deus distante. Para nós, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? E olha que lindo, Davi, um jovem cheio do Espírito Santo, diz, o Senhor te entregará a mim. Quem deu a vitória a Davi? Quem salvou a Davi? O Senhor. Qual é a razão? Para que a terra saiba que há um Deus, um Elohim em Israel. A Arca de Noé. Diz assim, como nós sabemos, Deus levou todos os animais, machos e fêmeas, para a arca. Mas olha isso, quem deu ordem aos animais? Elohim, o criador dos animais. Mas quem fechou a porta? Quem os salvou dentro da arca? Quem se assegurou que eles não se perderiam no mundo lá fora? O Senhor Yahweh os fechou dentro. Olha, a Bíblia nunca usa, podemos dizer, as palavras por acaso. A Bíblia é precisa. É o livro mais exato e preciso que existe. Deus, o Elohim, trouxe os animais. O Senhor os fechou dentro. Amém? Vamos voltar à nossa história. Jonatas disse, vamos subir. O moço disse, eu estou contigo. Certo, vamos em frente. Vamos fazer isso. Olha, Jonatas falou ao seu moço, olha bem, quando subirmos a montanha, olha o que vai acontecer. Vamos gritar e nos mostrar a eles. E se o inimigo falar, espera aí que vamos descer até vocês. Ok, isso quer dizer que o Senhor não vai nos dar a vitória, ok? Mas se o inimigo falar, suba aqui, nós vamos te mostrar algo, suba aqui. Certo? É um sinal que o Senhor está conosco. Ok, foi assim que eles planejaram, entre eles, revelando-se eles a guarnição dos filisteus. Disseram os filisteus, eis que já os hebreus saíram das cavernas que se tinham escondido. Você percebe algo no tom da voz deles? Estão saindo das cavernas. Zombaram deles porque se esconderam. Estão saindo, estão saindo. E vamos ler o resto. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram, subi a nós e nós vos ensinaremos uma lição. Foi isso que eles pediram. Essa linguagem subir a nós é uma linguagem de complacência. Confiar nos seus esforços. Só 2 deles. Tem muitos de nós aqui, além de nós, 30 mil. Certo? 20 contra 2. Subam aqui. Vamos te ensinar algo. É a linguagem de quem confia em si mesmo. E Jonatas e o seu moço confiaram no Senhor. Música agora. Certo? E disse Jonatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim. O Senhor os tem entregado na mão de Israel. Olha bem isso, perceba isso. Na mão de Israel. Mesmo a fé sendo individual, mesmo a fé sendo pessoal, mas ele pensava no bem maior. Ele pensava na nação de Israel. Ele não disse o Senhor os entregou nas mãos de Jonatas.
Não, na mão de Israel. Igreja, quero falar algo. Qualquer vitória que você recebe, qualquer bênção que Deus te dá, é sempre para o bem da sua igreja, o grande corpo de Cristo. Eu tenho tentado de melhor forma colocar isso em palavras, mas não tenho palavras. A igreja não é uma organização, mas por falta de palavras, quero dizer isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é este prédio, não é nenhum prédio, mas é o congregar do povo de Deus. Amém? E mesmo separados, somos a igreja, unidos pelo Espírito Santo. E nós somos a organização que tem mais, eu não gosto de usar essa palavra mais, por falta de algo melhor, sucesso no universo inteiro. Não só nessa vida, mas na vida por vir. Vai haver um rei governando e vamos reinar com ele. Na vida vindoura, está ouvindo, igreja? É o maior corpo já conhecido no universo. O chamado da igreja é maior do que o chamado de Israel. O chamado de Israel é terreno, o da igreja é celestial. Está ouvindo, igreja? E é por isso que você não pode ser como o mundo. Você não pode ter a filosofia do mundo, não pode ter o pensamento do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Às vezes, você se compromete, escute isso, não querendo que alguém saiba que você é crente, você se compromete e acaba perdendo. Você pode apostar 1 milhão nisso. Se você se compromete, você perde. As pessoas que se tornam mundanas para conquistarem os mundanos acabam se tornando piores do que os mundanos. É a história de Sansão e Dalila. Dalila representa o mundo, certo? Sansão a pegou em seus braços. O que aconteceu? Ele perdeu. Sua vida se tornou de um cego bobo da corte para os inimigos. Um final triste, mesmo tendo matado mais na sua morte do que durante a vida. Eu não creio que Deus tinha planejado isso para ele. Amém? Lembre-se disso, quando você se compromete, você se rebaixa mais do que o mundo. E o mundo não vai gostar de você, ok? Por ter deixado suas convicções. Você não tem que dizer, ei, eu sou um crente, olha para mim, eu sou um crente. Não, deixa a luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Mas não permita que os pensamentos do mundo, os valores do mundo, a filosofia do mundo entrem na sua família. Nem na sua mente. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha, não é somente sobre nós. E até Davi pensava muito no reino de Deus. Davi sozinho lutou contra Golias. Eu não sei por que o rei Saul não foi com ele. E quando isso aconteceu, Davi já tinha nascido, mas não estava com o exército, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu te falei que ele escreveu a maior parte dos salmos antes dos 30 anos de idade? Davi escreveu a maioria dos seus salmos quando ele era um pastor, quando ele era jovem. Jovens, compositores, onde estão? Amém. Davi escreveu a maioria dos salmos antes de ser rei, antes dos seus 30 anos. E Davi, nesta época, não era sua hora ia chegar, era a hora de Jonatas. Deus sempre escolhe um homem para a hora das trevas que está invadindo a terra a qualquer momento, ou até Israel naquela época. Deus sempre tem alguém. Não se desespere. Você diz, a igreja está tão desviada agora, está tão comprometida agora, estamos vivendo tempos difíceis. Deus diz, eu estou contigo, mas o estado da igreja é tão crítico, sabe? Olha, 1 Coríntios 3 diz o quê? Não sabeis que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, Deus está contigo? Você é a maioria! Amém? Deus está contigo, não importa quanto a igreja está caída, ou seja qual for o estado atual da igreja que você vê, tudo que está acontecendo agora, olha bem isso, Deus ainda está com a igreja. Como Israel tinha caído moralmente, tinha se tornado muito fraco, e Deus levantou Jonatas, sempre tem um Jonatas, há sempre um homem de Deus ou mulher de Deus. Onde você está? Amém? Amém? Olha, voltando à história mais uma vez, aleluia. Suba atrás de mim, Deus tem entregado nas mãos de Israel, eu não posso sair disso, toda a bênção que você recebe é para o bem da igreja. Deus te levantou para um tempo como este. Deus te colocou onde você está para a sua igreja. Talvez não seja claro agora, mas esta é a razão. Toda a bênção que você recebe é para a igreja, não é só para mim e para a minha família. Jonatas disse, olha, é um sinal. Ei, escudeiro, Deus os entregou nas nossas mãos ou nas mãos de Jonatas. Não foi assim? Ele viu que a sua fé foi pessoal, mas a vitória era para benefício de Israel.
Davi fez o mesmo com 17 anos, um jovem com 17 anos. Ele enfrentou Golias. E olha o que ele disse a Golias: tu vens a mim com lanças, espada e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Mas em frente: hoje o Senhor vai te entregar na minha mão, e eu te ferirei e tirarei a tua cabeça. E neste dia darei os corpos do acampamento dos filisteus para as aves dos céus, para que toda a terra saiba que há um Deus onde? Com Davi? Não, em Israel. Olha, a sua vontade era que Deus seja conhecido na igreja, naquela época em Israel. Então, qualquer bênção ou favor ou seja qual for a importância, ou seja qual for a prosperidade, seja o que for que Deus nos deu, a saúde e tudo mais, é para servir o corpo de Cristo. É para o bem maior. Amém? Glória a Deus. Ok, voltando a 1 Samuel 14, vamos ler. E então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíam diante de Jonatas. Você precisa entender isso. Nós lemos muito rápido e eles subiram bem devagar. Só uma pedra podia cair sobre eles e os matarem, não é? Mas isso é o que acontece com aqueles que zombam e ficam falando, só esperam. Vamos esperar eles subirem, nós somos muitos. Certo? Para que jogar pedras? Tudo era plano de Deus. Deus usa os fracos para confundir os poderosos. Amém? Eram 2 deles. Era durante o dia, o inimigo os via subindo, mas o inimigo esperou. E quando chegaram lá, a Bíblia diz, eles caíam diante de Jonatas. E depois que eles caíam, o pajem de armas os matava. E sucedeu nesta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram 20 homens em cerca de meia gera de terra. Você acha que aqueles filmes chineses e tudo mais, quando eles voam para trás, até chegarem ao telhado, você acha legal? Isso foi real. Não tinha nenhum cabo e nada, certo? Isso foi real. Amém? 20 homens caíram diante de 2. E a Bíblia diz que não só isso, não só mataram 20 homens, e depois que mataram os 20, tinha mais 30.000. Naquela montanha, na guarnição dos filisteus que estavam ali. Eles devem ter ouvido algo, certo? Era durante o dia, certo? O que aconteceu? É onde você vê Deus ajudando a Israel. E a Bíblia diz, e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra estremeceu, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá, era confusão. E se você continuar lendo, você vai ver que eles começaram a se matar, estavam confusos. E aconteceu um terremoto. Quem fez o terremoto? E eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Todas essas pessoas inteligentes nesses canais de documentário, sabemos que naquela época houve um terremoto. E Jonatas também sabia disso. Vamos esperar um pouco, até chegar lá em cima. Temos que lutar nessa hora, porque vai ter um terremoto. Se o terremoto for antes, nós vamos cair enquanto estivermos subindo. E quando chegarmos lá, temos que lutar nessa hora exata, ok? Matar os 20, sabe? Nesta hora. E o terremoto vai impedir que os outros venham, entendeu? Como falam de Israel. Nós sabemos aquela área onde atravessaram o Mar Vermelho, que é muito raso, sabe? Tem somente cerca de 2 ou 3 pés de água. Israel pôde atravessar. E eles têm essa expressão, Israel atravessou o Mar Vermelho com 3 ou 4 pés de água. Isso é incrível. Um milagre maior ainda, porque a Bíblia diz que Deus afogou o faraó com seu exército com 3 pés de água. Os homens dizem que são sábios e são tolos. Amém? Por que não ficar com um relato bíblico? Quando você tenta tirar Deus do cenário, nada faz sentido. Só resta o que é natural. E o grande esforço do pequeno cérebro só vai até um lugar. Chega de obras de homem. Chega de sabedoria de homem. Vamos ficar com Deus. Amém? É tão bom quando lemos a Bíblia. Vemos pessoas errarem. Aquele profeta errou. Aquele rei errou. Então depois, olhamos para Jesus, o profeta rei sacerdote, que nunca errou. Que alegria para o coração. Amém? O homem erra. Deus deu para ele o jardim do Éden e tudo que o homem tocou caiu. Deus deu um mundo novo para Noé, caiu. Noé ficou bêbado. Deus dá e tudo aquilo que Deus dá, o homem destrói. Mas nas mãos de Jesus, tudo é restaurado. Amém? Finalmente um homem veio. Aleluia. Eu amo falar sobre ele, glória a Deus. Ok, olha, o povo corria de lá para cá, e vamos ler o resto. E disse então Saul para o povo que estava com ele, isso é um absurdo.
Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. O inimigo está correndo, por que você não vai atrás? Ele disse, espera, quem não está aqui? É o que acontece, sabe? Esse Saul era... Não somente isso, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele disse isso. Olha, enquanto perseguimos o inimigo, os filisteus estavam correndo. Ele não iniciou aquela vitória. Ele não iniciou nada daquilo. Deus começou. Ok, através de Jonatas, certo? Não foi ele, mas de repente ele diz, olha gente, escuta, vamos persegui-los. Eu não tenho tempo de ler tudo, então estou te contando. Vamos persegui-los, ok? Ninguém pode comer nada até chegar à noite. Ninguém coma nada até a noite, até terminarmos essa batalha. Você não sabia que um soldado precisa comer? Como lutar com o estômago vazio? É como alguém diz, não venha para Jesus com pecado. Tem que se arrepender antes de vir a Cristo. O que quer dizer isso? É como dizer, sabe? Você não pode brincar com água até aprender a nadar. E se eu vejo que você está tremendo, sabe? Alguns já foram a alguns países que faz muito frio. É bom ter uma fogueira ali, não é? Para se aquecer. Vamos dizer, eu abro a porta e vejo que você está tremendo lá fora. Eu vejo você tremendo e eu digo, entra, você precisa se aquecer. Venha ao fogo, certo? Mas alguns dizem se arrependam e depois você vem para Deus. É como dizer, você tem que se aquecer antes de vir ao fogo. Alguns entenderam agora. É como falar isso. Você vai ao fogo, o fogo produz o aquecimento. Se você vai até Jesus, experimenta a sua bondade. E a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. Amém? Eu creio no arrependimento. O pastor acredita no arrependimento? Sim, acredito no verdadeiro arrependimento. Produzido pela revelação de quem Deus é. Não você tentando fabricar o seu próprio arrependimento. E alguém diz, se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Que história é essa de arrepender mesmo? Como é que você chega neste mesmo? Se o arrependimento é profundo, quão profundo é profundo? E quem decide o que é profundo? Você decide? É incrível, é por isso que alguns não querem vir a Jesus. A mulher no poço, Jesus não falou a palavra arrependa-se. Ele não usou a palavra arrepender. Ele falou dos maridos, ele falou da sua história. O homem que tens agora não é teu marido. Eu vejo que tu és profeta. Não falou arrependa-te? Sabe? Ele não falou nada disso. Ok, desculpa. Eu estou ficando muito engraçado. Tem gente me ouvindo no mundo inteiro. Ele foi gentil. É incrível porque o capítulo anterior, isso foi em João 4, Jesus e a mulher samaritana. Em João 3, um homem religioso foi ter com Jesus à noite. Jesus foi até a mulher durante o dia, em plena luz do dia, ao meio-dia. Nicodemos, o fariseu, foi a Jesus à noite. Nicodemos, com todas as suas conquistas intelectuais e religiosas, para ser um fariseu tem que ser muito inteligente nos estudos daquela época. Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Mas não falou para a mulher que teve 5 maridos e estava em adultério, você tem que nascer de novo. A Nicodemos, ele não disse eu sou o Messias. Para a mulher ele falou isso. Igreja, temos que acordar e descobrir, ao aproximarmos das pessoas, tem que ter algo diferente. Pessoas orgulhosas, temos que falar, você tem que nascer de novo. Tudo em você está errado. Agora, pessoas que estão feridas, se escondem de Deus. Precisamos saber como nos aproximar delas também. E ela sentiu o calor do fogo, sem saber que estava se arrependendo. Eu amo Jesus. E você? Amém? E ela se tornou uma evangelista. Ela foi até o seu vilarejo e disse, venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Aleluia! Não seguiu os 7 passos para se tornar evangelista. Ela simplesmente se tornou uma. Através de um momento com Jesus. Aleluia! Quando você caminhar diariamente, ou caminhar semanalmente, ou mensalmente, se você caminha para exercitar, converse com o Senhor e abra o seu coração para Jesus. Eu li na Bíblia que João Batista foi morto e os discípulos falaram para Jesus. Dia triste, dia de luta, fale para Jesus. Quando caminhar, diga a Ele. Fale sobre a tristeza do seu coração, diga a Ele. Sobre o que pesa no seu coração, a sua preocupação, o seu medo, a sua família, diga para Ele. Não existe oração perfeita,
Não tem oração inteligente, não precisa usar palavras difíceis, só fale com o Senhor, fale com o Senhor. E fale com Ele quando você estiver alegre com alguma coisa. Um outro verso diz que: e voltaram alegres dizendo a Jesus tudo aquilo que eles viram, cegos veem, os surdos ouvem. Eles foram falar para Jesus. Fale para Ele daquilo que você gosta na Bíblia, diga para Ele: quando eu te vejo nas Escrituras, Senhor, eu amo isso, é muito bom. Isso me alegra tanto, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor, amo andar contigo, ter o Senhor ao meu lado. Amo te ouvir. Fale para Ele, igreja. Converse com Jesus. Acontece um impartir que não dá para explicar. Você não tem nem que pedir, me dá a paz, me dá a paz. Nem tem que pedir, só falar com Ele e a paz vem. Amém? Foi o que fez aquela mulher falando com Jesus. Há uma profecia em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu os seus 12 filhos e profetizou sobre eles. E de José ele falou isso. José é um ramo frutífero, assentado no poço, cujos ramos sobem às paredes. Amém? É um ramo frutífero. É muito interessante porque quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4, ele se assentou no poço que Jacó deu ao seu filho. E é interessante porque isso fica perto da terra que ele deu para José, o mesmo José da história do Egito. E é a única vez que José é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus se assentou no poço, e a profecia era sobre Jesus. Ele é um ramo frutífero. Mesmo cansado, ele salvava. Mesmo cansado, ele libertava. Mesmo cansado, ele abençoava. Ele era frutífero. José era ramo frutífero sobre o poço, cujos ramos sobem às paredes que dividiam os judeus dos samaritanos. Os galhos subiram as paredes. Jesus abençoa muito além da discriminação humana.